A autoconfiança é, talvez, uma das virtudes mais mal compreendidas do nosso tempo. Muitos a confundem com arrogância, como se acreditar em si mesmo fosse sinônimo de se julgar melhor do que os outros. Outros a veem como uma espécie de fé cega, uma convicção sem fundamento, como se bastasse repetir frases motivacionais no espelho para se tornar invencível diante da vida. Mas a verdade é que a autoconfiança verdadeira nasce não de ilusões, mas de uma filosofia que atravessou séculos, o estoicismo. E é sobre esse encontro entre a segurança interior e a sabedoria antiga que precisamos refletir. Imagine a cena. Uma tempestade se aproxima. O céu escurece, os ventos uivam, a chuva começa a cair pesada. A maioria das pessoas corre, busca abrigo, entra em pânico. Mas existe aquele que permanece de pé, não porque controla o clima, mas porque aprendeu a controlar a si mesmo. Essa imagem traduz o que significa a autoconfiança estoica. Não a crença de que o mundo será fácil, mas a certeza de que você tem firmeza para atravessá-lo, qualquer que seja a tempestade. Os estoicos acreditavam que a vida é feita de forças que não estão sob nosso comando. O destino, os acontecimentos, a opinião alheia, a sorte ou o azar, tudo isso foge ao nosso poder. E justamente por isso, a chave da autoconfiança não está em exigir que o mundo se curve aos nossos desejos, mas em treinar a mente para permanecer sólida diante daquilo que não podemos mudar. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por guerras e doenças, escrevia em seu diário pessoal que o homem tem poder apenas sobre sua mente, e não sobre os eventos externos. Ao compreender isso, dizia ele, encontramos a verdadeira força. Autoconfiança, sob a luz do estoicismo, não é sobre acreditar que você nunca vai cair, mas sobre saber que, ao cair, terá a disciplina e a coragem de se levantar. Não é sobre esperar que tudo dê certo, mas sobre estar preparado para reagir quando tudo parecer dar errado. Não é sobre controlar o mundo, mas sobre ser senhor de si mesmo. E isso, paradoxalmente, é o que nos dá mais poder diante da vida. Epicteto, que nasceu escravo e tornou-se mestre da filosofia, dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Esse é o coração da autoconfiança. A liberdade que nasce quando você deixa de depender da validação externa. Quando você compreende que a sua dignidade não está em aplausos ou críticas, mas em viver de acordo com seus princípios, então o medo perde a força. Porque já não importa se o mundo ri ou aplaude, importa apenas se você é fiel ao que acredita. E aqui está um ponto crucial. O medo não está no fracasso, mas na ideia que criamos dele. Sêneca lembrava que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes deixamos de agir por antecipar dores que talvez nunca venham? Quantas oportunidades desperdiçamos porque nos convencemos de que não estávamos prontos? O fracasso, para o estoico, não é inimigo, é mestre. Cada queda é um treino, cada derrota é uma lição. Autoconfiança não é não cair, é cair e continuar. É confiar que você é maior do que qualquer tropeço. No entanto, a autoconfiança não se constrói da noite para o dia. Ela não nasce de um momento de inspiração repentina, mas de uma disciplina cotidiana. Os estoicos tinham rituais, escreviam, refletiam, treinavam a mente como um soldado treina o corpo. Marco Aurélio, mesmo imperador, dedicava tempo diário a escrever sobre a humildade, a efemeridade da vida, a necessidade de agir com justiça. Não porque fosse frágil, mas porque sabia que a mente precisa de treino constante para se manter firme. O autoconfiante não é aquele que nunca sente medo, dor ou raiva. É aquele que não permite que essas emoções comandem sua vida. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos delas. Essa é a essência da confiança interior. Perceber que não controlamos o fato em si, mas controlamos a narrativa que escolhemos diante dele. Uma demissão pode ser o fim do mundo para alguns e uma nova chance para outros. Uma perda pode ser apenas tragédia, ou pode ser um lembrete de que a vida é breve e preciosa. O que muda não é a realidade, mas o olhar. E talvez aqui resida o segredo mais poderoso do estoicismo: a lembrança constante da morte. Memento mori.
Lembre-se de que você vai morrer. Pode soar pesado, mas na verdade é libertador. Quando compreendemos a finitude da vida, percebemos que não vale a pena viver acorrentado ao medo da opinião alheia, nem hesitando diante de cada passo. O tempo é curto demais para desperdiçar na insegurança. A morte para o estoico não é ameaça, mas conselheira. Cada dia pode ser o último. Então viva com coragem, fale com verdade, ouse com firmeza. A autoconfiança estoica não é, portanto, uma fantasia. É uma construção sólida, feita de aceitação, disciplina e coragem. É o resultado de enfrentar o desconforto, de se expor ao risco, de caminhar mesmo tremendo. É a certeza de que você é capaz de suportar mais do que imagina. E essa certeza não se alimenta de frases prontas, mas de prática diária. Quando você escolhe acordar e cumprir seu dever, quando enfrenta um medo pequeno hoje para enfrentar um maior amanhã, você está erguendo os tijolos dessa fortaleza interior. Os grandes exemplos estoicos nos lembram disso. Epicteto, mesmo sem liberdade física, era livre em espírito. Sêneca, mesmo cercado de perigos políticos, escrevia sobre serenidade em tempos turbulentos. Marco Aurélio, sentado no trono do maior império do mundo, repetia para si mesmo que era apenas pó e cinza. Esses homens não nasceram confiantes. Eles se forjaram pela prática, pela disciplina e pela reflexão. E você também pode. Você não precisa de uma multidão para aplaudir cada passo. Não precisa que todos aprovem suas escolhas. Não precisa de garantias para agir. Você precisa apenas de uma decisão: ser senhor de si mesmo. É isso que torna alguém verdadeiramente livre, verdadeiramente forte, verdadeiramente confiante. O mundo continuará caótico. As tempestades continuarão a vir. Haverá fracassos, críticas, perdas. Mas nada disso precisa roubar de você a certeza de que pode se manter de pé. Autoconfiança não é esperar que tudo seja fácil. É saber que, aconteça o que acontecer, você será inabalável. E talvez esse seja o maior legado do estoicismo. Ensinar que a vida não será perfeita, mas pode ser vivida com grandeza. Ensinar que a dor não será evitada, mas pode ser transformada em força. Ensinar que a morte virá, mas até lá, cada instante pode ser vivido com coragem. Ser autoconfiante é não pedir que a tempestade se acalme, mas aprender a dançar sob a chuva. É não implorar por um caminho sem pedras, mas fortalecer os pés para continuar andando. É não exigir que o mundo se curve, mas erguer a cabeça e caminhar como quem sabe que a própria dignidade não pode ser tirada por nada nem por ninguém. E é por isso que, quando falamos de autoconfiança e estoicismo, não falamos apenas de uma filosofia antiga, mas de uma arte de viver. Uma arte que pode transformar insegurança em coragem, fraqueza em disciplina, medo em liberdade. Uma arte que nos convida todos os dias a escolher. Vamos viver como vítimas do acaso ou como arquitetos da própria fortaleza interior? O convite está feito. O estoicismo oferece as ferramentas, mas a decisão é sua. Seja o arquiteto da sua confiança. Seja o guerreiro sereno diante da tempestade. Seja aquele que não depende de aplausos, mas que caminha de cabeça erguida, porque sabe que o maior aplauso é o da própria consciência tranquila. O mundo continuará barulhento, incerto, instável. Mas você pode ser sólido, firme e inabalável. E essa é a verdadeira autoconfiança. A coragem de viver conforme seus princípios, até o fim. No fim, tudo se resume a uma escolha: viver como prisioneiro do medo ou caminhar como senhor de si mesmo. Se este vídeo falou com você, se alguma palavra acendeu uma chama dentro da sua mente, não deixe essa chama se apagar. Continue essa jornada comigo. Aqui, cada novo vídeo é mais um passo para fortalecer sua mente, expandir sua visão e construir a autoconfiança inabalável que os grandes mestres do passado nos ensinaram. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte dessa comunidade que busca não apenas aprender, mas viver com coragem, clareza e propósito. Sua transformação não começa amanhã, ela começa agora.